Olá, bom dia para você que está ligado na programação do SBT. Você estava em rede nacional e agora seguimos juntos com as notícias locais que são importantes para a nossa vida. Eu sou Viviane Costa, é um prazer ter a sua companhia nesta quinta-feira, 29 de dezembro. Dia de muita movimentação aqui em Brasília. Agentes das polícias civil e federal estão desde cedo nas ruas do DF de mais 7 estados. A Operação Nero é um desdobramento dos atos de vandalismo por apoiadores extremistas do presidente Bolsonaro. Mônica Vieira. Isso mesmo, Vivi. 40 pessoas foram identificadas. De prisão foram expedidos e 4 pessoas até o momento já foram presas. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes. GDF e Polícia Federal divulgam um esquema de segurança para a posse. Paola Cuenca. Olá, Vivi. Toda a movimentação acontecendo aqui no Palácio do Buriti, porque as informações devem ser repassadas, inclusive, para o público que quer comparecer ao evento da posse presidencial. Essas informações serão passadas agora, tanto pelo secretário-chefe da Casa Civil, quanto o secretário de Segurança Pública e o delegado da Polícia Federal, que é o superintendente regional aqui do Distrito Federal. Entre as recomendações, também a gente tem o fechamento da esplanada dos ministérios e o acesso dos pedestres e aqueles itens proibidos para então poder acessar todo o evento da posse presidencial. Daqui a pouco a gente traz os detalhes. Paula Cuenca ao vivo, está acontecendo agora lá essa coletiva, então ela trouxe pra gente as informações quentinhas ali por celular. Toda vez que a gente mostra um caso de violência envolvendo pitbulls, sempre gera sentimentos de revolta, medo, né? Mas até que ponto o tutor deve ser punido pelas agressões do cachorro? Difícil, né, Rodrigo Miranda? É isso mesmo, Viviane, muito difícil, já que o tutor, o dono desse cachorro, precisa seguir algumas regras de acordo com a lei, incluindo aí passear com o cachorro na coleira e com focinheira para não colocar em risco outras pessoas e outros animais, como a gente vai mostrar daqui a pouco para vocês aqui no SBT Brasília. E agora é para valer, tá sabendo que cães e gatos já podem acompanhar seus tutores dentro de ônibus e metrô, fora das caixas de transporte? Nem todo mundo concorda. Eu sou muito alérgica, então eu fico preocupada como é que vai ser isso, né? O mês de dezembro marca as datas de nascimento e morte de Oscar Niemeyer, o arquiteto que projetou Brasília e fez da cidade uma obra de arte a céu aberto. Não tem como olhar para a grandiosidade dos principais monumentos de Brasília e não se lembrar dele, o homem que desenhou a capital do país. Oscar Niemeyer nasceu no dia 15 de dezembro de 1907. Nos deixou em 5 de dezembro de 2012, por complicações de uma infecção respiratória, 10 dias antes de completar 105 anos de idade. Definidos os shows da virada do ano e a festa vai acontecer ao mesmo tempo em 5 pontos diferentes do DF. Do Gama ao Eixo Monumental, música de vários ritmos, como de Vanessa da Mata e muito mais. E o melhor, tudo de graça. Os meus desenhos herméticos. Vem comigo, o nosso jornal já está no ar. A Polícia Federal realizou uma operação conjunta com a Polícia Civil aqui no DF, nas primeiras horas desta quinta-feira em 7 estados e aqui também no Distrito Federal, já resultou até agora em pelo menos 4 prisões. Todos estariam envolvidos nos atos de vandalismo que aconteceram aqui em Brasília no dia 12 de dezembro, quando apoiadores extremistas do presidente Jair Bolsonaro tentaram invadir a Polícia Federal e incendiaram carros, ônibus no centro da capital. A repórter Mônica Vieira acompanhou a movimentação hoje cedo. Então vamos conversar com ela ao vivo. Mônica, bom dia para você. Olha, houve aí uma coletiva agora há pouco que você acompanhou. E o que se percebe aí é que esses atos de vandalismo, na verdade, eles estavam sendo organizados no país todo, né?
Isso mesmo, Vivi, bom dia para você, para todos que nos acompanham. Aqui na coletiva, Vivi, que aconteceu agora há pouco aqui na sede da Polícia Federal, o diretor-geral da Polícia Federal, juntamente com o diretor da Polícia Civil, eles estavam falando, sanando as dúvidas da imprensa em relação ao que aconteceu dessa operação específica. Então, eles disseram o seguinte: no dia 12 de dezembro, onde os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro causaram um alvoroço aqui na capital federal, depredando aí patrimônio público e também particular. Isso aconteceu depois que aquele cacique Serene, que foi identificado aí como um organizador desses protestos, desses atos antidemocráticos, foi preso. A prisão dele aconteceu depois que o ministro Alexandre de Moraes, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, pediu aí para que ele fosse preso preventivamente, aí a prisão foi decretada por 10 dias, a polícia executou aí essa prisão, então os apoiadores ficaram revoltados e vieram aqui para o eixo monumental e depredaram aí cerca de 25 veículos, entre ônibus, carros de passeio, uma fachada de um posto de combustível também foi danificada. Então, desde desses atos aí, de toda essa vandalização que aconteceu, o ministro Alexandre de Moraes pediu aí para que esses envolvidos fossem identificados e punidos. O engraçado é que na coletiva aqui, o diretor-geral da Polícia Federal, Márcio Nunes, ele entrou com a mesma frase que o ministro Alexandre de Moraes falou na diplomação de Lula no dia 12 de dezembro, que todos seriam identificados e punidos. Essa foi a frase também utilizada aqui na coletiva que aconteceu agora há pouco, aqui na sede da Polícia Federal. Até o momento, 40 pessoas foram sim identificadas. Foram mais de 150 horas de filmagens para identificar os 11 mandados de prisão, porque dos 40, 11 pessoas já foram expedidos o mandado para 11. 4 já foram presas, sendo uma aqui em Brasília, outra no Rio de Janeiro e 2 no estado de Rondônia. De acordo aí com as investigações, não houve uma premeditação desse vandalismo. Aconteceu realmente de acordo com o que foi investigado pelos policiais, que depois da prisão do cacique, eles ficaram revoltados com tudo isso e aí eles fizeram esse vandalismo todo, além de tentar invadir aqui a sede da Polícia Federal. Se somar das penas de vários crimes que eles cometeram, porque foi perguntado isso, né, na coletiva, cada um cometeu um crime de forma individual. Então, assim, são crimes de depredação de patrimônio público e privado, a questão também de associação criminosa e também outros crimes envolvendo aí essas pessoas. Então, eles variam, né, as penas, se essas pessoas forem condenadas, para mais de 30 anos de prisão. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes aí dessa operação, que não acaba por aqui, viu, Vivi? A segunda etapa dela já foi anunciada aqui também na coletiva, que vai ser identificar se houve ou não patrocínio para todos esses atos que vêm acontecendo não só aqui em Brasília, mas em todo o país. Eu volto com você. Combinado, a gente espera daqui a pouco, Mônica. Obrigada. E lá no acampamento dos apoiadores de Bolsonaro, teve muita movimentação pela manhã, porque, segundo o Exército, houve uma operação conjunta com o GDF e a Polícia Militar para retirar algumas barracas vazias. Mas não deu informação sobre a retirada dos acampados, que ainda estão por lá. A repórter Kátia Gomes foi lá cedinho para acompanhar essa movimentação e traz para a gente agora. Nós estamos aqui no acampamento do QG, porque hoje de manhã, equipes do DF Legal vieram até aqui tentar fazer a desmobilização do acampamento. Mas eles não conseguiram porque foram impedidos por bolsonaristas. Eles chegaram aqui por volta das 7 horas da manhã, com diversos carros, caminhões, tratores também. Só que eles foram cercados por bolsonaristas que começaram a hostilizar as equipes. A equipe se sentiu, claro, intimidada e eles foram embora. Um dos veículos acabou sendo cercado por bolsonaristas e esse veículo foi atingido por socos e pontapés. Depois dessa confusão, né, eles foram embora, deixaram aqui, desistiram da operação, inclusive funcionários, né, na verdade militares do Exército também ajudaram a impedir que equipes do DF Legal fizessem essa operação. Isso é o que narra, inclusive, bolsonaristas em vídeos que foram gravados por eles. Eles agradecem a ajuda ali dos militares do Exército
no momento que eles afastaram ali equipes do DF Legal, né? Então, quando a equipe do DF Legal foi embora, eles agradeceram ali todo momento o Exército por essa atitude. Logo depois disso, um carro que estava passando aqui, um motorista acompanhado de um passageiro, esse passageiro começou a filmar. Eles também foram hostilizados por bolsonaristas, que acabaram cercando esse veículo e também dando socos e pontapés no carro. Então, diante de tudo isso, né, agora a movimentação aqui que a gente percebe é tranquila, os bolsonaristas continuam acampados e eles falaram que vão seguir aqui até que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, saia do poder, né? Eles falaram que não vão deixar o acampamento. Inclusive, em um dos vídeos gravados por eles inclusive ofendem também o próprio governador Ibanez Rocha por conta dessa operação do DF Legal. Agora há pouco nós passamos também ali em frente ao acampamento, a nossa equipe de reportagem também foi hostilizada, nós fomos xingados. Então, assim, o clima aqui é bastante tenso. Por isso, inclusive, que a gente está mantendo aqui uma certa distância do acampamento. Viviane, eu volto com você. Vou conversar ao vivo agora com a Kátia, que está agora lá na Torre de TV. Kátia, bom dia para você. Olha, você, quando voltou aqui para a redação, né, comentou com a gente que foi tenso por lá. Então, a situação não estava muito tranquila, não, né? Inclusive para vocês que estavam ali cobrindo isso tudo. Pois é, Viviane, nós passamos ali em frente ao acampamento, né? Porque a gente tinha recebido a informação de que as barracas ali seriam retiradas. Então a gente estava procurando a equipe do DF Legal, também a polícia que ia fazer essa retirada. No primeiro momento a gente se surpreendeu, porque não tinha mais ninguém ali. E aí quando nós fomos apurar o que tinha acontecido, a gente recebeu essa informação de que mais cedo a equipe do DF Legal já tinha passado por lá, só que eles tinham sido expulsos por bolsonaristas. Quando a nossa equipe começou a fazer imagens de dentro do carro mesmo, a gente percebeu que muitas pessoas estavam ali rezando, né, fazendo orações, e outros bolsonaristas começaram a xingar a equipe de reportagem, a ofender, falar palavras assim bem bastante feias mesmo para a nossa equipe, mostrar dedos também. E aí, claro, infelizmente não deu para ficar ali, para parar, para acompanhar o movimento bolsonarista, e nós fomos para outro lugar. Então, assim, como que está a situação agora ali no acampamento? Muitas pessoas já saíram, já deixaram o acampamento ali bolsonarista, só que outros ainda estão resistindo. Não saíram e eles afirmam que não vão sair até que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, deixe o poder, né? Essas são palavras ali de quem está acampado ali, né, os bolsonaristas que estão ali no QG. Então, do outro lado ali do acampamento, ali próximo ao SMU, nós paramos para fazer nessa entrada aí, mostrar como é que estava a movimentação. E mesmo assim, o clima era tenso. Enquanto eu falava, muitas pessoas passavam por ali de carro, paravam, abordavam a gente, questionavam o que a gente estava fazendo lá, por que a gente queria mostrar ali o movimento, a desmobilização, né, e reclamavam ali da presença da imprensa. Então, é um clima, assim, tenso para a imprensa, né, que está tentando acompanhar todo o movimento ali, e eles ficam ali em oração, né, rezando. Inclusive, nós flagramos um momento que alguns bolsonaristas estavam ajoelhados ali, acenando para um caminhão, né? Enquanto o motorista estava ali com o caminhão ligado, começou a acelerar o caminhão, as pessoas estavam uma espécie de estavam cultuando ali o caminhão, né? Como se fosse ali um momento de um culto mesmo, uma oração para um caminhão. A gente percebeu essa cena. Então, o que a gente vê, a situação é essa. Alguns bolsonaristas já afirmaram que não vão sair de lá. Mas essa semana nós acompanhamos uma coletiva em que o governador Ibanez Rocha disse que eles estão trabalhando para que seja feita sim essa desmobilização, e eles esperam que essa desmobilização aconteça até sexta-feira, e eles acreditam, tanto o governador Ibanez Rocha quanto o futuro ministro da Justiça, eles acreditam que essa desmobilização vai acontecer de forma voluntária. Inclusive, o futuro ministro da Justiça afirmou que se isso não acontecesse, eles seriam retirados de forma compulsória. Então, essa retirada de forma compulsória deveria acontecer hoje, né? Inclusive,
policiais já estavam ali mobilizados, como eu contei, né, agora nessa entrada, estavam mobilizados para fazer a retirada desses bolsonaristas, só que eles não deixaram, eles cercaram os veículos ali da equipe do DF Legal, inclusive deram chutes, socos. Então, por conta disso, por conta dessa hostilização que eles sofreram ali por bolsonaristas, eles acabaram saindo ali de frente. Então, a gente está aguardando agora informações tanto do governo, né, tanto da polícia, para saber o que vai acontecer. Eles vão tentar fazer uma nova retirada ali de quem está acampado, né? Como que vai funcionar? E aí, Viviane, a gente continua, claro, acompanhando tudo. Claro, até porque essa é a promessa, né? Que até a posse ali seja tudo liberado. Obrigada, viu, Kátia? E o trabalho de investigação das polícias federal e civil nessa operação contra atos terroristas ainda vai longe, viu? Os delegados à frente da operação disseram que ainda tem 150 horas de imagens para analisar e ainda pode encontrar outros criminosos. Vamos ouvir um trechinho dessa coletiva? Os alvos que estão sendo objeto de prisão hoje, eles obtiveram meios para usar, conseguiram gasolina para incendiar, fizeram atos de depredação ao patrimônio público e ao patrimônio privado, incitaram a atuação, incitaram e atacaram policiais que estavam atuando. Então, cada um, dentro da investigação, teve sua conduta individualizada para que cada ato fosse inserido dentro de um tipo penal para obtenção dos mandatos. Mas, no conjunto, são esses os atos que foram investigados e que foram cometidos naquele dia. Nós temos mais de 150 horas de filmagens captadas. Com essa análise, pode ser que venhamos a individualizar as condutas de outros desses identificados. Até o momento, se comprovou que esses 11, né, as provas são robustas de que esses 11 praticaram os atos citados pelo doutor Mazzotti da Polícia Federal. Então, depredação, arremesso de pedaços de madeira, de barras de ferro, incêndio, fornecimento de combustível, arremesso de pedras aos prédios públicos, né? Então, essas foram as condutas até agora individualizadas. Quer dizer, há toda uma mobilização conjunta, né, para poder investigar esses atos de violência e trazer mais segurança para a gente aqui no DF. Inclusive, caçadores, atiradores e colecionadores estão proibidos de circular com armas de fogo e munições na capital federal até o dia 2 de janeiro. A restrição partiu de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes em atenção à posse presidencial e começou a valer às 6 horas da tarde desta quarta-feira. O pedido de restrição do porte de armas de fogo foi feito ao Supremo Tribunal Federal pelo futuro diretor-geral da Polícia Federal, delegado Andrei Augusto Passos Rodrigues. Entre as justificativas estão os atos de vandalismo registrados em Brasília no último dia 12, com manifestantes tentando invadir a sede da PF e incendiando veículos. O pedido também foi motivado pela tentativa de atentado à bomba no aeroporto de Brasília na véspera do Natal. A suspensão do porte de armas de fogo e o transporte de armas e munições pelos CACs estará em vigor entre as 6 horas da tarde desta quarta-feira e o dia 2 de janeiro em todo o território do Distrito Federal. Quem desrespeitar a ordem será enquadrado por porte ilegal de arma em flagrante. Nesta quarta-feira, também foi publicada no Diário Oficial da União a autorização para que a Força Nacional atue em apoio à Polícia Rodoviária Federal nas atividades de escolta a serem realizadas até o dia 2 de janeiro por conta da posse presidencial. Além dessas equipes, mais de 1.000 policiais federais também vão atuar na operação. Enquanto isso, aos poucos, os manifestantes acampados em frente ao quartel-general do Exército em Brasília vão deixando o local. As áreas sem vegetação, que abrigavam barracas e tendas nos últimos 2 meses, mostram que houve queda no número de pessoas nos arredores do QG. Em nota, o Exército informou que militares têm auxiliado na desmontagem das estruturas abandonadas para garantir a circulação e segurança no local.
Este acampamento, obviamente, nada tem a ver com liberdade de expressão, nada tem a ver com o exercício legítimo da oposição política. Incubadora de terrorismo. Então, Brasília eu acho que está concluído e creio que isso vai se generalizar na medida em que o comandante dessas arruaças deixará a chefia do Estado brasileiro nos próximos dias. Daqui a pouco a gente vai mostrar o que estão falando os secretários de segurança numa coletiva que está acontecendo agora lá no Palácio do Buriti para trazer mais tranquilidade nesse momento de posse. A polícia prendeu um homem que já era procurado por assaltos na região de Taguatinga. Ele estava em um carro roubado e lá dentro ainda tinha droga. Vamos ao vivo conversar agora com o Rodrigo Miranda, para ele contar para a gente esse caso. Rodrigo, boa tarde para você. Então quer dizer que, olha só, estava sendo procurado pela polícia já há algum tempo, né? Boa tarde, Viviane. É isso mesmo, viu? A polícia já estava de olho nesse criminoso aí, até porque as câmeras de segurança das ruas onde ele agia lá em Taguatinga acabaram flagrando o modelo e a placa do carro que ele estava usando para praticar esses crimes. A gente tem até imagens disponibilizadas pela Polícia Militar aqui do Distrito Federal de um desses crimes. Ele vem com o carro se aproxima, as pessoas estão ali na frente da casa, né, tranquilamente, parecia estar bem tranquila a região. Quando esse carro chega, ele desce rapidamente, rouba, entra dentro do carro e foge. E aí, passou uns dias, a polícia estava já na procura desse criminoso e acabou achando esse carro, o carro passando ali na altura da QNM 6, em Ceilândia. A equipe da Getop 28, estava passando pelo local, viu esse carro, fez a abordagem e aí encontrou com esse homem, o homem lá dentro do carro, e ele também estava com drogas. Então ele vai responder aí por conta também do roubo a transeúntes e porte de drogas. Só que aí a polícia ainda foi bater a placa do carro lá, pegou os dados, foi conferir e o chassi não batia com a placa do carro. O carro também era roubado, fruto de roubo, né? Chassi adulterado. Então ele vai responder também por receptação de veículo, adulteração de sinais, identificador de veículo e além do roubo a transeúnte e o porte de droga. Então ele deve ficar longe das ruas aí por um bom tempo. O trabalho da polícia que foi atrás, continuou procurando esse criminoso aí até achá-lo em Ceilândia e agora esse criminoso retirado das ruas. Tomara que por um bom tempo, né, Viviane? É isso que a gente espera, né? Obrigada pelas informações. Ansiedade e depressão afastaram do trabalho uma média de 10 pessoas por dia aqui no Distrito Federal nos últimos 2 anos. É o que diz um estudo feito com o apoio da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Olha, é preciso entender que essas doenças são sérias, afetam e muito a vida de quem sofre. E afastar do trabalho é algo necessário para o tratamento muitas vezes. Veja só na reportagem. Você já teve aquela sensação que está apenas existindo? Ou o simples fato de falar com você te deixa bem estressado? Já, tem dia que a gente fica bem estressado. Eu sou um pouco estressado, então... Qualquer coisa já te deixa irritado. Eu acho que é o estresse do dia a dia também faz isso, também, em cidade grande também. Ou antes mesmo do dia começar, já tá com aquela impressão... Que trabalhei a noite toda, o dia todo, a semana toda. Já sai de casa... cansada e estressada. A correria da rotina tem deixado a gente mais cansado. Só que é preciso ter cuidado. Isso pode ser um sinal que a sua saúde mental está em alerta. E essa sensação de exaustão, estresse com tudo, a impressão que você está arrastando, querendo só voltar para casa, é mais comum do que a gente imagina. Um estudo em parceria com a Organização Internacional do Trabalho apontou que entre 2020 e 2021, mais de 7.700 trabalhadores foram afastados de seus postos por conta da ansiedade e da depressão. São quase 10 trabalhadores sendo afastados todos os dias. A Mariane foi uma delas. Trabalhando como enfermeira na linha de frente da pandemia, viu sua rotina desmoronar. Minha vida já virou de cabeça para baixo, porque eu sou uma pessoa muito família. E logo no início da pandemia já me foi tirado esse convívio com a minha família. Quando eu sabia que eu estava tratando um paciente que era positivo, aí o estresse era maior ainda. Eu falava assim, recebi um paciente que pode ser. Então vou ficar em quarentena, vou ficar aqui quietinha na minha, vou ficar me cuidando, até ter certeza que eu não estou contaminada para poder ver. Então essa situação para mim foi assim, o principal fator de estresse. No piloto automático, ela quase não percebeu os sinais e quando viu já estava em um estado crítico. A gente acaba não percebendo, porque a gente entra numa roda viva tão insana de trabalho e
e preocupação que você acaba simplesmente ligando automático e vai, né? Mas quando você tem pessoas que gostam de você e estão do seu lado, elas começam a ajudar alguns toques. Falam assim, olha, não tá legal, você tá um pouco mais estressada, você tá um pouco mais reativa, você tá um pouco mais desanimada, você não tem mais o brilho no olhar, é melhor você procurar ajuda. E no primeiro momento você fala, não, deve ser só um cansaço, vou dar uma dormida aqui e tá tudo certo. Eu preciso de 2 dias para dormir e depois tá tudo zerado. Só que aí você vai vendo que você vai dormindo e o sentimento de eu preciso dormir mais e mais e mais e mais, ele vai crescendo. Até aquele momento que você fala assim, gente, eu não quero sair da cama. Quem vê Sorriso hoje nem imagina como foram as noites em lágrimas. Ela foi diagnosticada com burnout, ansiedade e depressão. Esgotada. Eu olhava para um lado, olhava para o outro e falava assim, eu não vou dar conta mais. Tinha dia que era estacionar o carro, o simples fato de estacionar o carro já no estacionamento do hospital já dava um ataque cardíaco, uma vontade de sair correndo. Falei assim, Jesus, eu não aguento mais um dia aqui. Precisou ser afastada por mais de 30 dias para o tratamento. Segundo esse especialista em psicologia, muitas pessoas ficam assim quando já não conseguem ver uma saída para o problema. Depressão é a saída natural. Quando você olha para um lado, olha para o outro e ninguém te dá suporte e ninguém te dá e por diante, e você aprende que não tem nada para fazer. Por mais que pareça fácil fugir do problema, enfrentar é o único jeito de colocar um ponto final no trauma, que pode agravar a ansiedade, depressão, colocando em risco a vida dessas pessoas. O que as pessoas podem fazer e estão fazendo é encontrar nesse caos todo que a gente está vivendo, na economia, na saúde, na cultura, na pandemia, etc., é procurar saídas reais que possam encontrar uma alternativa. Para Mariane, a melhor coisa que ela fez foi ter encontrado a ajuda profissional. Depois que você tem esse auxílio, você tem essa ajuda, a vida, você passa a ver aquela situação de uma outra perspectiva. Você tem que abrir mão um pouco dessa questão e procura ajuda sem titubear. Olha, e como eu falei para vocês, está acontecendo agora, né, uma coletiva lá no Palácio do Buriti para destrinchar como que vai ser toda essa operação para garantir a segurança no dia da posse. A gente tem um sinal aqui direto dessa coletiva para mostrar para vocês. Agora, quem está falando é o Júlio Danilo, que é o secretário de Segurança. Participam dessa coletiva o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, de Segurança, Júlio Danilo. Também, vou só esperar um pouquinho, daqui a pouco eu completo para a gente ouvir um pouquinho do que ele está falando. Segurança Pública do DF. Gente, agradeço muito a presença de todos, aproveito para desejar um ótimo fim de ano, um excelente ano novo para todos nós, com muita saúde, muita paz, Deus abençoe a todos, vamos todos para a festa no dia 1º, com muita alegria, com muita felicidade, para a posse do governador Ibanez Rocha pela manhã e à tarde a posse do presidente Lula. Muito obrigado a todos. Bom, a gente tá vendo aí, né? Encerrando, a gente já pegou o encerramento e quem está acompanhando todos os detalhes é a Paola Cuenca, que inclusive já conversou com eles. Eles falaram ali, inclusive, sobre essa questão lá do QG, que a operação também teve que ser evacuada. Enfim, a gente vai falar daqui a pouquinho com ela para trazer para vocês essas informações e todos os detalhes sobre esse esquema de segurança. Vamos voltar a falar com a Mônica Vieira agora, até que a Paola Cuenca se posicione ali para falar com a gente. A Mônica acompanhou a coletiva da Polícia Federal sobre a Operação Nero, que hoje prendeu pessoas envolvidas no vandalismo e nos atos terroristas aqui no Distrito Federal. Mônica, a polícia fechou o cerco então aí, né, para evitar novas ações. Continua sendo feita uma investigação aí em relação a essa questão, né? Isso mesmo, viu, Vivi? As investigações, elas não param, pelo contrário, né? Ainda devem existir outros desdobramentos dessa Operação Nero. Inclusive, eu até comentei com você agora há pouco que o próximo desmembramento dessa operação deve ser para identificar se houve ou não financiamento financeiro para que esses apoiadores do presidente Jair Bolsonaro estivessem aqui em Brasília e em alguns outros lugares do país realmente com esses atos antidemocráticos. Hoje, aqui em Brasília, nessa coletiva, foram divulgados aí 11 mandados de prisão
prisão, mais 11 de busca e apreensão. Ao todo, 40 pessoas já foram identificadas, mas apenas 11 tiveram aí um mandado de prisão expedidos, né, pela Justiça. Todos foram a pedido aí do ministro Alexandre de Moraes, que faz parte aí do Supremo Tribunal Federal e também é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. De acordo aí com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, na diplomação do presidente eleito, do Lula, ele disse que realmente todos seriam identificados e punidos. Então, a partir desse momento, ele acionou a Polícia Federal, que juntamente com a Polícia Civil daqui de Brasília, começaram uma investigação bem árdua para poder identificar essas pessoas envolvidas. Não são todas daqui, essa operação está acontecendo simultaneamente aqui também em mais 7 estados. Então, eles tentam identificar essas pessoas, algumas já saíram do QG, algumas estavam lá. Inclusive, essa operação específica tem relação, é diretamente ligada, relacionada à questão dos atos que aconteceram de vandalismo no dia 12, aqui em Brasília, onde mais de 20 carros foram danificados, um posto de combustível também. Então, essas pessoas irão responder por esses crimes, né, de depredação de patrimônio público e também particular, em associação criminosa e outros. Lembrando que aquele ato específico, né, que aconteceu no dia 24 de dezembro, onde um homem de 54 anos foi identificado pela polícia bomba ali na região ali do aeroporto, de acordo com a polícia que prendeu esse homem, né, e conversou com ele. Ele disse que queria chamar a atenção para esses atos antidemocráticos. Não tem nada a ver essa Operação Nero com ele. Porém, um dos que está envolvido, na realidade, com essa questão desse armamento, dessa possível bomba que seria colocada lá, ele é um dos envolvidos nessa questão desses 11 que já tiveram mandado de prisão expedido. Então, o Alan é um dos que teve o mandado de prisão expedido, mas não em relação à operação da bomba específica, mas sim do ato antidemocrático que aconteceu no dia 12, na esplanada aqui dos ministérios, né, no eixo monumental, que foi um terror para todos os moradores aqui de Brasília. Essa ação específica, de acordo com a Polícia Civil, o diretor-geral chegou a falar com a imprensa, dizendo que não foi programado. Eles ficaram simplesmente revoltados aí com a questão da prisão do cacique, né, do José Acácio, que teria sido identificado aí como organizador desses atos antidemocráticos. Então, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral pediu para que ele fosse preso. Ele foi preso preventivamente por 10 dias e desde então, né, quando saiu a publicação aí de que ele estaria preso por conta desses atos, todos os apoiadores que estavam junto com ele, né, prestando aí essa questão desse movimento todo em relação ao resultado das urnas desde o segundo turno, que eles não ficaram satisfeitos aí com o resultado, eles começaram a depredar tanto patrimônio público como também patrimônio particular para querer chamar a atenção em relação à prisão desse cacique, que foi identificado como um dos organizadores aí desses atos antidemocráticos que vem acontecendo desde outubro aqui em Brasília. Então, o ministro Alexandre de Moraes conversou aí com a Polícia Federal e pediu para que todos fossem identificados. Então, até o dia 19 de dezembro, até o dia 20 de dezembro, 19 pessoas já haviam sido identificadas. São mais de 150 horas de filmagens. E como que eles chegaram à conclusão que essas pessoas, esses 11 que já tiveram mandado de prisão expedido, participaram? Através das imagens. Todos que postaram fotos, eles estão vasculhando as redes sociais dessas pessoas envolvidas, eles estão analisando imagem por imagem, isso de acordo com a coletiva, para não acontecer equívoco de prender pessoas que não têm nada a ver com esses atos antidemocráticos. São muitas imagens, até o momento que foi divulgado são 40 pessoas identificadas, 11 já estão com esses mandados expedidos, 4 até o momento foram já presas, sendo, né, 2 em Rondônia, uma no Rio de Janeiro e outra aqui. A Polícia Federal não divulgou o nome dessas pessoas, então não tem como a gente passar realmente se foi oficial ou não esses nomes que já estão circulando aí pela mídia, a gente não pode confirmar. Até conversei agora há pouco com a assessora da Polícia Federal, ela disse que realmente não tem como confirmar esses nomes, mas nós sabemos dessa prisão. Vamos ouvir um trecho agora da coletiva, acompanhe. A investigação ela se refere aos atos criminosos aqui no dia 12.
como bem dito pelo Dr. Leonardo, vários dos indivíduos, né, quase a totalidade dos indivíduos, eles passaram pelo QG. Inclusive eles postam fotos em rede social no QG, podem ficar lá, podem só passar, não necessariamente, nós não vinculamos a questão nessa investigação do acampamento a efetivamente os atos aqui. A investigação é sobre os atos que foram cometidos nas proximidades do prédio da Polícia Federal e o vandalismo que aconteceu na capital. Então, a Polícia Federal investiga fatos, não pessoas. Não o fato de estar lá ou não é uma parte da investigação, mas o que se investigou, o que se bateu é em cima do que as pessoas cometeram no dia 12, os crimes que foram cometidos no dia 12, que ensejaram os mandados de busca e os mandados de prisão que estão sendo cumpridos hoje. Olha, mais uma prisão de um foragido aqui no DF foi lá em Samambaia. O homem era procurado por homicídio e quem tem os detalhes dessa prisão pra gente é a repórter Kátia Gomes. Kátia, conta pra gente aí, por favor, mais detalhes. Oi, Viviane. Pois é, exatamente. A polícia, ela estava ali fazendo patrulhamento e percebeu que o motorista estava sem o cinto de segurança. Quando foi fazer a abordagem desse veículo, o homem que estava sentado no banco de trás parecia muito nervoso, né? Tinha o motorista, o passageiro e um homem sentado no banco. Você começou ali a questionar, a interrogar, e o homem que estava nervoso disse que tinha sido sequestrado e que os outros dois homens, os criminosos que estavam no veículo, eles inclusive estavam armados. A polícia revistou o carro, conseguiu encontrar um simulacro. Quando a polícia foi ver a ficha criminal, descobriu que um deles estava com mandado de prisão em aberto por homicídio. Apurando também, descobriu que aquele carro que eles estavam utilizando era o mesmo veículo que já tinha sido utilizado para diversos roubos, inclusive um que nós mostramos aqui no SBT Brasília, foi um roubo na Asa Norte. O homem, ele aparece, um dos criminosos aparece tentando roubar um veículo, ele passa ali no estacionamento, tenta manobrar, sair ali do estacionamento, não consegue, acaba batendo o veículo que ele tinha tentado roubar em diversos outros carros e aí ele desiste. E na imagem dá para ver o momento que esse criminoso sai ali do veículo que ele está tentando roubar e segue para um outro carro que está dando fuga para ele. E foi exatamente esse carro que foi apreendido. Ou seja, né, uma abordagem da polícia acabou recuperando ali um carro que estava sendo utilizado para diversos roubos em várias regiões do DF, evitou ali que uma pessoa fosse sequestrada e ainda prendeu uma pessoa que estava ali foragida por homicídio. Ao todo, 2 pessoas foram presas, né? Um homem de 33 anos, que trabalha como pintor, segundo a polícia, e um outro de 27 anos, que também é pintor. A vítima é um homem de 26 anos e conseguiu ser liberada. Eu volto com você, Viviane. Obrigada, Kátia. Sobre essa questão da importância da vacinação contra a Covid-19. Por quê? Porque volta e meia aparecem novos surtos. Mesmo quando acontece em outro país, a gente acha que está longe. Temos que ficar de olho. Por quê? Porque pode refletir aqui. Os Estados Unidos mesmo cogitam, inclusive, restringir a entrada de viajantes da China por causa do aumento de infecções pelo coronavírus. Os chineses estão enfrentando uma explosão de novos casos, acredita? Depois do fim daquela política conhecida como Covid-0. Parece o auge da pandemia em 2020, mas estas são imagens da China hoje. Os hospitais lotados têm a maioria dos pacientes em tratamento por complicações da Covid-19. Por quase 3 anos, o governo chinês adotou a política de Covid-0. A meta era não ter casos da doença e, para isso, a população foi controlada ao extremo. Ao sinal de poucos testes positivos em um bairro ou cidade, comunidades inteiras eram obrigadas a fazer isolamento, mesmo com grande parte dos moradores já vacinada. As regras começaram a mudar no país há cerca de um mês, depois que a população foi para as ruas protestar. A ditadura chinesa, não acostumada com manifestações, teve que lidar com a fúria popular depois que mais de 10 pessoas morreram por causa de um incêndio.
O socorro demorou a chegar por causa dos bloqueios policiais que controlavam ida e vinda das pessoas. Os chineses que faleceram sufocados pela fumaça estavam em isolamento forçado pela política de Covid-0. Agora a China começa a viver o que o mundo experimenta já há algum tempo. O trânsito da população foi liberado e, a partir do dia 8 de janeiro, viajantes internacionais não terão mais que ficar em quarentena obrigatória. Vai bastar apenas apresentar um teste negativo de Covid-19, feito até 72 horas antes. Estou um pouco preocupada, mas temos que poder trabalhar e viver de forma normal, certo? Diz a chinesa que é gerente em um supermercado. O arquiteto morador de Pequim afirma que chegou a hora de a China se abrir novamente para o mundo. Esta é a verdadeira recuperação da economia, ele diz. Mas o aumento repentino do número de casos de Covid na China preocupa outros países. A Itália voltou a exigir testes para viajantes que chegam de lá, medida adotada também pelo Japão, Malásia e Índia. O governo americano também cogita definir novas regras para a entrada de pessoas vindas da China. A Casa Branca também informa que há dúvidas em relação à transparência do governo chinês sobre informar o número real de infectados por Covid-19 e o aparecimento de novas variantes do coronavírus. Em resposta, o ministro das Relações Exteriores da China disse que todos os lados precisam se basear na ciência e adotar uma abordagem coordenada para garantir a segurança em viagens internacionais. Pois é, aqui, graças a Deus, a situação está um pouco mais controlada, mas é importante essa vacinação. Inclusive ontem, a gente comentou aqui com vocês, né, que as crianças, a partir de 6 meses de idade, já começaram a poder ser vacinadas também com a Pfizer Baby. Podem ser vacinadas em vários pontos aqui no DF. As doses estão disponíveis para todas as idades e você consegue identificar em qual posto você pode levar a criança ou você mesmo se vacinar entrando no site, que é o saude.df.gov.br. E a Polícia Federal concluiu a investigação sobre aquela declaração do presidente Jair Bolsonaro que associou as vacinas contra a Covid à AIDS. O relatório da PF aponta que Bolsonaro cometeu incitação ao crime ao divulgar informação falsa e desestimular o uso de máscaras. O documento foi enviado ao Supremo Tribunal Federal. Procurado, o Palácio do Planalto não se manifestou. Olha só, em meio a toda essa movimentação que a gente está falando, né, de prisão, de pessoas envolvidas nesses atos antidemocráticos, secretários da Casa Civil, de Segurança Pública do DF, a polícia, o futuro diretor-geral da Polícia Federal se reuniram no Palácio do Buriti para explicar esse esquema de segurança que está sendo montado para a posse do presidente eleito. A repórter Paula Cuenca acompanhou todas essas informações e a coletiva traz agora para a gente. Paula, boa tarde para você. Conta pra gente. Eles, inclusive, falaram sobre fazer varreduras, né? Traz as informações, por favor. Olá, boa tarde, Vivi. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. De fato, vai ter uma varredura em toda a área da esplanada dos ministérios para garantir que a segurança esteja intacta para o momento da posse presidencial. Isso tanto para preservar a segurança das autoridades, como o presidente eleito, vice-presidente eleito, mas também de toda a população que pode participar, inclusive dos shows que vão começar a partir das 11 horas da manhã no domingo e tem previsão de só acabar às 4 horas da manhã do dia 2 de janeiro da segunda-feira. Então vai ser um período ali de bastante show, de bastante festa. Mas claro, essa varredura, para ela acontecer, é necessário já fechar a esplanada dos ministérios a partir de amanhã, sexta-feira. Então, a partir das 5 horas da manhã dessa sexta-feira, amanhã, a esplanada dos ministérios já fica fechada desde a altura ali do começo da rodoviária. Então, a partir da rodoviária, para começar o prédio dos ministérios, já vai ser feito o fechamento de toda a esplanada para que os policiais possam entrar em cena e fazer a varredura para verificar a possível presença de algum tipo de explosivo ou algum outro tipo de material que possa afetar a segurança de todos que vão participar da posse presidencial. Então, quem tem o hábito, vai trabalhar ali pela esplanada, já saiba que nesse período, a partir das 5 horas da manhã de amanhã, tudo vai estar fechado ali até, inclusive, para o acesso aos pedestres. E é por isso, inclusive, que a gente viu o governador do Distrito Federal colocar o ponto facultativo para os servidores nessa sexta-feira, já para evitar o maior número de movimentação de pessoas. Então,
então até mesmo servidores aqui do GDF já tem esse ponto facultativo para fazer com que toda essa região central de Brasília, o plano piloto, tenha uma movimentação muito baixa de pessoas para que essa varredura já possa acontecer nessa sexta-feira com toda a segurança, inclusive o ensaio da posse presidencial. A gente acompanhou nessa semana que teve o ensaio da posse presidencial no Congresso Nacional, mas amanhã acontece esse ensaio quando a gente fala do deslocamento pelo plano piloto e principalmente nessa área do eixo monumental, porque como acontece já em todas as posses presidenciais, é aquele trajeto feito pelo presidente eleito de chegar até a esplanada, ali na altura da Catedral de Brasília, ir para o carro aberto para então se deslocar ao Congresso, depois ao Palácio do Planalto e em seguida, já no final da tarde, ir para o Palácio do Itamaraty, que é a sede do Ministério das Relações Exteriores. Então a gente tem processo já na sexta. No caso do sábado, a gente já vai ter o fechamento das vias N1 e também, as vias N2 e também S2. Isso porque essas vias vão ficar fechadas para veículos credenciados. Então, a partir de sábado, a gente tem mais esse fechamento para os moradores aqui do Distrito Federal ficarem atentos, porque no dia de fato da posse, no domingo, só vai ser possível parar os carros nessas áreas que estão ali ao lado, o setor bancário, o setor de diversões e também o setor de autarquias. Então, fique atento, porque toda a movimentação, a mobilidade pelo Distrito Federal vai estar alterada. Inclusive, se você quer participar dessa festa da posse, o único meio de entrar ali na esplanada dos ministérios no domingo vai ser pela N1, ali na altura da rodoviária do plano piloto. Isso porque é ali naquele local que vai estar montada uma série de bloqueios feitos por policiais para fazer a revista de todos os participantes. A gente já sabe que todos os eventos que acontecem na esplanada dos ministérios têm um processo de revista por parte das equipes de segurança pública, mas dessa vez o reforço é ainda maior, então quem já está acostumado a subir ali pelas escadas ao lado dos ministérios, dessa vez não vai poder. O único acesso de pedestres vai ser ali pela N1, na altura da rodoviária do plano piloto. E claro, vamos para as recomendações, porque a gente está falando de um esquema de segurança muito forte, então é preciso que quem vá comparecer a essa festa não leve qualquer tipo de material que possa ser considerado perigoso. Arma branca como facas, por exemplo, materiais pontiagudos, ou também mastros de bandeiras não vão ser permitidos, outros materiais que possam ser considerados perigosos, como simulacros ou armas de brinquedo, algum material que seja explosivo, por exemplo, álcool líquido não vai poder entrar. E se você for levar água ou algum lanche, a orientação das forças de segurança é que você leve isso em recipientes que sejam transparentes. Já naquela garrafinha de água transparente mesmo, vai facilitar o processo de revista, e que os lanches também fiquem condicionados em alguma bolsinha, que seja fácil de fazer essa revista. Se você está preocupado, quer ficar lá desde o início das 11 horas da manhã dos shows até a madrugada, vai ter local também para comer. As informações aqui dos secretários, tanto da Casa Civil quanto da Segurança Pública do Distrito Federal, é que vai ter um espaço gastronômico ali na esplanada dos ministérios, em que as pessoas vão poder comprar comidas, também vão poder comprar uma água, alguma outra bebida para se hidratar. E é importante se hidratar em toda essa maratona para quem quer participar da festa da posse presidencial, porque, inclusive, o comandante do Corpo de Bombeiros alertou que nesses eventos o mais comum que eles costumam atender as pessoas é justamente por casos de desidratação, ou então porque a pessoa passou um longo tempo sem comer, começou a passar mal ali no meio de todas as pessoas e precisa do atendimento. Claro que vai ter ambulância ali no local, vai ser montado um espaço na altura do Museu Nacional chamado de Cidade da Segurança, para que todas as forças de segurança possam atuar juntas, observando esse espaço da festa. Mas é melhor a gente fazer a nossa parte e não perder também a festa para quem quer participar. A lotação máxima que está sendo esperada ali na esplanada dos ministérios, nesse espaço de shows, é de 300 mil pessoas. Mas para quem quer acompanhar aquele momento da passagem da faixa, em que o presidente eleito Lula vai estar no Palácio do Planalto, vai usar o parlatório para falar com a população, é necessário então descer para a Praça dos Três Poderes. E esse acesso para a praça vai ser encerrado ao 12:30. Então, se você quer participar ali daquele momento da posse na Praça dos Três Poderes, chegue bem cedo para já passar pela revista lá na altura da rodoviária do plano piloto, descer tudo a pé na esplanada, chegar na Praça dos Três Poderes antes do 12:30, ou então antes de atingir a lotação de 30 mil pessoas no espaço da praça. Porque a hora que atingir 30 mil pessoas, se for antes de 12:30, também não vai dar mais tempo, viu? Além disso, cabe destacar que nesse processo há uma possibilidade de se abrir um espaço ali para a Praça dos Três Poderes
por volta das 3 da tarde, enquanto o presidente eleito Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin estiverem no Congresso Nacional, mas não está garantido. Vamos conversar então com o secretário de Segurança Pública, Júlio Danilo, que deu várias orientações, algumas das que eu já falei aqui para os participantes, não levar qualquer tipo de material que possa ser perigoso, colocar a garrafa de água num recipiente plástico transparente para facilitar o processo de revista. Júlia, a gente sabe que não é divulgado o número de efetivo das forças de segurança, mas vocês ressaltaram que 100% do efetivo vai estar à disposição para esse evento, é isso? É isso mesmo. Nós não divulgamos por questão de segurança, mas 100% do efetivo das forças de segurança estará de prontidão, em condições de ser empregado. Então a gente vai ter ali um esquema robusto, vários policiais, agentes da segurança pública, bombeiros militares, policiais civis, agentes do Detran, das forças de segurança federais também, militares do Exército, ou seja, um esquema grande, robusto, de segurança pública, para que a população que queira participar realmente participe de forma segura, as autoridades possam ali acessar ao que seja as cerimônias também de forma segura e de forma tranquila, e além disso também levar a ter questão da ordem pública conservada durante todo o período das festividades da cerimônia de posse. Perfeito. Eu vou só pedir um pouquinho de licença, secretário, porque a Viviane, a nossa apresentadora Viviane Costa, quer fazer uma pergunta. Pode falar, Vivi, que eu repasso aqui para o secretário. Na verdade, Paula, quantas orientações e recomendações, o pessoal tem que ficar muito atento mesmo para poder anotar tudo isso, né, Paula? Mas você tinha comentado mais cedo comigo que eles tinham falado sobre essa questão também, que é uma preocupação ali em relação ao acampamento em frente ao QG. A gente mostrou mais cedo aqui que havia uma orientação para que tivesse uma operação de retirada desse pessoal, que são os manifestantes ali que são favoráveis ao presidente Bolsonaro, e isso acabou não acontecendo, houve uma desmobilização. O que aconteceu? Explica pra gente, por favor. Secretário, a Viviane, ela pergunta a respeito da operação que aconteceu hoje cedo ali em frente ao QG do Exército, porque a gente viu servidores do GDF atuando junto com os membros das Forças Armadas ali do Exército, mas os servidores acabaram saindo depois de um passado tempo. O que aconteceu ali? Por que não foi continuada essa operação? É bom destacar que o GDF, as forças de segurança e as agências do governo do Distrito Federal vêm atuando em apoio ao Exército Brasileiro ali desde o início da ocupação, ali a partir do dia 30 de novembro. 30 de outubro, desculpa, logo no dia seguinte houve a ocupação. Então a gente vem realizando algumas ações, agora ali é uma área militar. Essa operação hoje, agendada para hoje, estava sob a coordenação do Exército Brasileiro, e o Exército Brasileiro achou por bem, num determinado momento, de não empregar ali esse efetivo DF legal, achou por bem prosseguir a ação hoje por meios próprios, e assim foi respeitada devido à coordenação que existe entre as forças. E a gente continua à disposição, continuamos atuando, outras ações já foram realizadas anteriormente ali no QG do Exército, e a agência que estava lá, o DF Legal, é responsável justamente para poder verificar a venda de ambulantes, a questão de estruturas que não possuem condições de permanecer, e por esse motivo, por uma decisão, realmente uma avaliação do Exército, naquele momento que estava com a coordenação da operação, essa operação foi suspensa da forma como estava prevista. Chegou a haver algum tipo de ameaça de segurança para esses servidores do GDF, porque houve ali alguns relatos de hostilização por parte dos manifestantes? Em procedimentos, ações como essa, muitas vezes a questão hostil, de hostilidade, ela acaba ocorrendo. Havia ali sim um efetivo considerável, tanto da Polícia Militar quanto do Exército, para que a gente tivesse segurança ao nosso pessoal do DF Legal. Como foi optado em não realizar, justamente porque se verificou que poderia ter algum problema com relação à questão de segurança, então rapidamente ali a gente chegou, foi decidido pelo Exército e os servidores foram retirados da área. E, secretário, para a gente finalizar, voltar na questão do assunto da posse, para quem é das regiões administrativas, quer vir ao plano piloto no dia 1º, no domingo, vai ter ônibus à disposição, porque a gente sabe que todo o trânsito vai dar uma mudada, na verdade, nesse dia 1º. Isso, o ideal é que todas as pessoas que queiram participar e vir à área central, se puderem optar pelo transporte público, é melhor. Então a gente vai ter, a CEMOB já disponibilizou um número maior de linhas, o metrô estará funcionando também, pode vir também por transporte por aplicativo, porque vai ter o local específico ali que eles possam parar, e quem optar em vir o seu veículo próprio vai ter que acabar estacionando ali ou no setor de diversões, setor bancário, setor de autarquias, porque realmente a área central, as avenidas ali, tanto N1, S1 quanto S2 e N2 estarão fechadas, até por questão de segurança e questão de mobilidade daquelas autoridades que participam de toda essa cerimônia da posse.
Perfeito, muito obrigada. A gente conversou com o secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, Júlio Danilo. Muito obrigada, Júlio. E eu volto com vocês aí no estúdio. Eu também agradeço a vocês dois, viu? Obrigada pelas informações que você trouxe aí. A gente vai atualizando isso aí amanhã também, para todo mundo ficar bem informado e poder participar aí dessa festa. Beijo para você, Paola. E em Sobradinho, um homem caiu no sono, mas esqueceu uma panela no fogo. Foram os vizinhos que viram o princípio de incêndio e chamaram os bombeiros. Foi um susto danado, né? Porque além do morador, havia animais de estimação na casa. E o repórter Rodrigo Miranda foi lá em Sobradinho 2 para tentar entender o que aconteceu e conta pra gente agora. Olá, Viviane, olá a todos. Foi por causa dessa panela aqui, ó. Dá pra ver o que aconteceu aqui. Ela foi esquecida no fogo e aí gerou toda essa situação aqui em Sobradinho 2. Nós estamos no condomínio Serra Azul e o morador chegou em casa, ligou a panela, colocou no fogo e acabou. Quando viu, os vizinhos foram perceber a situação, a fumaça já tinha tomado conta do apartamento, já estava saindo aqui pelos corredores, vindo aqui pela escada. Então, o que chamou a atenção dos moradores, dos vizinhos que ligaram para o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros aí teve que vir às pressas, 4 viaturas, 16 militares estiveram aqui para atender essa ocorrência e fazer esse resgate, retirar os animais que estavam na casa, o cachorro, tinha papagaio, calopsita também, e o morador que estava dormindo. Ele acabou sendo salvo aí pelo Corpo de Bombeiros, mas ficou susto, né? A gente vai conversar aqui agora com um dos vizinhos dessa situação toda. Você que viu, presenciou e foi por acaso, né? Eu esqueci o carregador no carro, desci para pegar. Quando eu desci, vi o fumaceiro. Aí eu vi que era no apartamento dele. Eu vi que eu tinha chegado mais cedo, eu sabia que ele estava no apartamento. E de imediato tentei subir a escada, não consegui. Fui na sacada também, não consegui. Daí nós tivemos que ligar bombeiro de imediato para ver a situação. E aí até para o bombeiro foi difícil aqui, né? Até para o bombeiro foi difícil entrar no apartamento, porque estava todo trancado, teve que quebrar a porta para poder chegar até ele, que ele estava dormindo, que ele tomou remédio. Aí foi um caso, ele na verdade até se assustou pensando que tinha sido outra coisa. Aí graças a Deus deu tudo certo, só foi meio susto na verdade. E é basicamente isso, fica o susto, né, diante de uma situação como essa. Porque a gente tem que ter cuidado, né, às vezes um cochilo de nada a gente provoca um acidente, pode até matar alguém, né. Tem muitos apartamentos aqui no lote, graças a Deus só foi um susto. E você tentou entrar até pela janela, né? Pela janela 2 vezes, tentei entrar por a sacada também, não consegui. Aí o pessoal desesperou, ligando o bombeiro, porque o fogo estava muito grande, fumaça, e a gente desesperou. Graças a Deus o bombeiro chegou de imediato e graças a Deus deu tudo certo. E a fumaça? Como é que foi para tirar essa fumaça toda aqui? A fumaça, o bombeiro entrou de dentro, arrebentou a porta, entrou dentro, ligou aqueles vapor, tentou chegar até ele, que ele não estava, ele nem conseguiram saber onde é que ele estava no quarto, que era muita fumaça, mas conseguiu arrebentar a porta também, acho que do quarto também, e conseguiu chegar até ele. Porque ele estava dormindo, na verdade, que ele tomou remédio, e o remédio fez efeito e graças a Deus foi só um susto. E os animais estão bem? Os animais também, já estão tranquilos. É isso, né? Fica lição. Mexeu com fogo, não vá dormir, né? Fica atento para evitar uma situação como essa que quase acabou custando a vida aí de uma pessoa e de alguns animais também para o susto aqui dos moradores dessa região, aqui em Sobradinho 2. Só para encerrar aqui com o Marcelo, agora, mas tranquilo, né? Passado o susto. Tranquilo, todo mundo bem, graças a Deus. Só foi mais só susto mesmo, graças a Deus todo mundo bem. Inclusive o horário, você deve estar dormindo. Só foi susto mesmo, graças a Deus. E fica a dica, né? Todo cuidado é pouco, né? Principalmente, graças a Deus, a gente tem criança, às vezes, lote aqui, é um perigo danado para todo mundo. Tem muitos apartamentos. Perfeito. E quem, uma vizinha que presenciar essa situação, não conseguir agir rápido, ligue para o Corpo de Bombeiros para que esse trabalho seja feito e vidas sejam salvas. Eu volto com você aí no estúdio, Viviane. Obrigada, que susto enorme aí. Vamos para o intervalo, gente? É bem rapidinho, eu já volto, me espera. Olha, os calendários escolares de 2023 da Rede Pública do DF já estão disponíveis no site da Secretaria de Educação, viu? Mas eu já adianto para vocês, olha, as aulas começam no dia 13 de fevereiro e terminam no dia 21 de dezembro de 2023. Assim você já consegue se organizar aí, inclusive com essas férias aí em janeiro, né? Para as instituições parceiras, como creches conveniadas, as aulas começam no dia 27 de fevereiro. Mais informações pelo site educação.df.gov.br.
E uma pesquisa sobre a educação no Brasil constatou que 4 em cada 10 jovens não estudam atualmente. A falta de dinheiro é apontada como a principal causa desse cenário. Outra vez, a faculdade de comunicação vai ter que esperar. Hoje eu não trabalho com o que é o meu sonho, o que é o meu perfil. Atualmente eu estou noivo, eu vou casar em janeiro de 2024. Então, por conta do casamento, eu também estou tirando carta, então a questão do tempo. Então, tanto o tempo quanto o dinheiro estão sendo impeditivos agora. Não só para o Fábio. Esses são os principais motivos também para muita gente. Um estudo divulgado por uma empresa de pesquisa mostrou que de cada 10 jovens brasileiros que têm entre 16 e 29 anos, 4 não estudam atualmente. Entre os que têm 22 e 25 anos, o percentual fica ainda maior. Mais da metade desses jovens. De fato, onde acontece uma parada, digamos assim, maior, é no ensino médio. Quando o jovem entra numa idade onde ele passa a ter uma vida economicamente ativa, ou passa a ser o provedor da família, o chefe da família, ou corresponsável por manter a família, ele precisa escolher entre trabalhar e estudar. Jovens entre 15 e 29 anos correspondem a quase 1/4 da população brasileira, segundo o IBGE. São 47 milhões de pessoas. O afastamento do em pouco tempo causaram um problema à sociedade como um todo. A falta de mão de obra qualificada. Uma conta difícil de fechar. Gente precisando de emprego, mas sem atender às exigências do mercado. A pesquisa ela justamente aponta para um desperdício, uma oportunidade que principalmente as organizações têm aí de aproveitar essa massa de jovens que representam o nosso bônus demográfico. E não é por falta de vontade. A pesquisa ainda mostra que 8 em cada 10 jovens fora da escola gostariam de voltar a estudar. Mas apenas 27% teriam acesso a cursos e especializações. E se tudo der certo, eu também quero começar a faculdade. Se eu não conseguir começar ano que vem, que é a meta principal, eu vou tentar começar em 2024 ou 2025. Mas aí, vou ter que ir adiando de novo. E já está em vigor a lei que permite transportar animais nos ônibus e metrô do DF fora da caixinha. O que você acha dessa medida, hein? Olha, basta que eles estejam na coleira, de acordo com a lei. Há quem comemore, mas nem todo mundo gostou dessa ideia. Um ônibus lotado com um animal de estimação solto dentro é motivo de preocupação para a Wanda. Tem um acidente, o cachorro vem e machuca o da frente. Ou a gente machuca o cachorro, ou o gato, ou o que seja. A Tatiana diz que poderia se sentir mal ao dividir o banco do ônibus com um cão ou gato. Eu acho que os bichinhos têm direito, mas eu sou muito alérgica, então eu fico preocupada como é que vai ser isso, Mesmo diante da polêmica, uma lei distrital passou a permitir que passageiros levem animais de pequeno e médio porte, de até 12 quilos, no transporte coletivo. Fica obrigatório apenas o uso de coleira e guia. Já para os animais de grande porte ou agressivos, é obrigatório também o uso de focinheira. A lei sancionada pelo governador Ibanez Rocha já foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal e é de autoria desta deputada. É uma grande vitória para quem é protetor dos animais, para quem já os tem como membro da família e para eles também. Pela regulamentação, o proprietário fica responsável pela segurança, higiene e conforto do animal e dos demais passageiros. Será permitido o embarque de até 2 animais por veículo. O transporte não será permitido em horários de pico, exceto em linhas que atendem regiões de hospitais veterinários. Esta veterinária diz que a facilidade no transporte dos animais deve promover a ida dos tutores com os pets para consultas e exames. Muitos deles têm dificuldade de pegar um Uber, de pegar um táxi, e essa liberação foi de muita importância justamente para eles tentar chegar até nós, tentar se locomover com os animais. Mas quem gostou da nova lei mesmo foi o Arthur. Ele tem experiência no transporte de gatos e sabe da dificuldade para prender um bichano. Qualquer pessoa que tem animal sabe que colocar um animal aqui dentro dessa caixa dá muito estresse, dá muito trabalho. Então qualquer transporte que você consegue fazer com coleira, com segurança, fora dessas caixinhas, para mim é uma vitória, com certeza.
Olha, hoje é uma expectativa enorme com relação aos 16 nomes que faltam para poder comandar o Ministério no próximo governo. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva está falando agora lá no CCBB e a gente vai colocar para vocês ouvirem o que ele está falando. A gente acabou de ir para lá e ele acabou de terminar de dar essa coletiva para poder falar sobre esses novos nomes que vão comandar os ministérios, né? Na verdade, cumprimentando as pessoas que estão por ali e a gente vai para lá ao vivo porque agora ele vai continuar com a palavra. Vamos ouvir. O companheiro que vai ser, sabe, o homem que vai cuidar da comunicação social, a ser com o companheiro deputado Paulo Pimenta. Parabéns, Pimenta. O Ministério da Agricultura e Pecuária, eu quero dizer para vocês que vai ser o companheiro Carlos Fávaro, senador dele pelo estado do Mato Grosso. Bem, o ministro da Integração do Desenvolvimento Regional, eu tenho o prazer de apresentar para vocês o companheiro Valdez Góes. É um companheiro indicado. Olha, eu tive o prazer de conviver com o companheiro Valdez, quando ele era governador do Estado e eu era presidente da República. Nós tivemos um mandato juntos. E eu fiquei muito feliz, porque o companheiro Valdez é do PDT, mas ele foi indicado pela União Brasil, ele vai se afastar, pedir licença do PDT e vai assumir o compromisso de ajudar a coordenar, sabe, esse ministério e vai ajudar também a coordenar a bancada e o partido, sabe, do companheiro Bivar. Eu acho que vai ser uma coisa muito importante, Valdez, e você vai ter duplo trabalho. Além de fazer o seu trabalho como ministro, vai ter que ajudar a coordenar a bancada na Câmara e no Senado. Portanto, se prepare. Ele termina o mandato dele dia 1º, ele vai ter que renunciar, vai ter que sair dia 1º, vai ter que passar o cargo para outro e corre para cá para tomar posse como ministro à tarde. Eu quero agradecer, inclusive, ao senador Alcolumbre pela inteligência e competência de encontrar esse companheiro no Acre. Quero, no Amapá. Bem, o Ministério da Pesca, eu queria chamar um companheiro de Pernambuco, é um companheiro André de Paula. Não chega a vez das mulheres nunca. Bem, para o Ministério da Comunicação, para o Ministério da Previdência, sabe, quem vai assumir o ministério é o companheiro Carlos Lupe, representando o PDT. Bem, o Ministério da Cidade vai ser ocupada por um companheiro, filho de um companheiro, irmão de um companheiro, o companheiro Jader Filho. Bem, quem vai agora ocupar o Ministério
das Comunicações é um companheiro do Maranhão, companheiro Juscelino Filho. Não chega as mulheres, não chega as mulheres. Bem, o companheiro que vai ser o ministro de Minas e Energia é o companheiro Alexandre Silveira. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, o companheiro deputado federal por São Paulo, Paulo Teixeira. Bem, nós estamos, na verdade, reconstruindo um ministério que, para mim, é muito caro e muito importante, porque eu não sei se você sabe, eu fui um bom jogador de bola. De várzea está certo, mas eu fui. Mas eu queria dizer que é com muita alegria que a companheira Ana Moser assume o Ministério do Esporte. Bem, não é nenhuma novidade, o Ministério que todo mundo estava esperando para indicar, e muita gente já sabia quem era, é o Ministério do Meio Ambiente, a companheira Marina Silva. Bem, a próxima ministra é uma companheira que teve um papel extremamente importante na campanha. Ela foi adversária nossa no primeiro turno e foi uma aliada extraordinária no segundo turno. Eu queria chamar para assumir o Ministério de Planejamento e Orçamento a companheira Simone Tebet. Bem, quero convidar uma companheira que foi a deputada federal, acho que mais eleita, mais votada do Rio de Janeiro, que vai ser a nova ministra do Turismo, a companheira Daniela Souza Carneiro. Agora tem chumbo grosso aqui. A companheira que vai assumir o Ministério dos Povos Indígenas, a companheira Guajajara. Ministério do Transporte, um
companheiro que foi um extraordinário governador do estado de Alagoas, o companheiro Renan Filho. Olha, nada disso dará certo se a gente não tiver bons líderes na Câmara. Então, eu queria dizer para vocês que o líder do governo na Câmara dos Deputados será o companheiro José Guimarães. O companheiro que vai ser o meu líder no Senado é o companheiro senador da Bahia, Jacques Wagner. O Wagner e a Gleice são duas pessoas com quem eu tive liberdade de dizer: vocês não irão ser ministros. O Wagner, porque eu precisava dele no Senado, e a Gleice, porque o partido precisa dela livre e solta para dirigir esse partido, que é o partido de esquerda mais importante da América Latina, o partido possivelmente mais democrático, e ela tem que trabalhar muito para costurar as várias tendências que o nosso partido tem, e não é fácil. Mas ela faz isso com muita competência, e o papel que ela está exercendo hoje é tão ou mais importante do que qualquer outro cargo que possa ter no governo. E a nossa revelação no Senado, que vai ser o líder do governo no Congresso, eu queria chamar o companheiro Randolfo Rodrigues. Por último, companheiros e companheiras, eu queria dizer para vocês que a construção do governo continua e ela vai continuar, inclusive, depois da posse. Cada companheiro e companheira que for indicado, alguns já têm conhecimento da situação do seu ministério, outros, se não receberem, vão receber, sabe, os estudos da transição, de como anda cada ministério, e as pessoas vão começar, então, a trabalhar, a montar a sua equipe de trabalho no Ministério. Tudo isso, certamente, a partir de segunda-feira. Eu pretendo, logo depois de uns 2 ou 3 dias, fazer uma reunião com todos os ministros para eu dizer para eles o que eu quero que aconteça nesse país. E, ao mesmo tempo, eu pretendo também fazer, logo em seguida, uma reunião com os governadores, que é uma promessa minha de campanha, para fazer um levantamento dos 3 principais projetos de infraestrutura, seja na área da educação e de saúde, com cada estado, para que a gente possa compartilhar com os governadores a construção, o financiamento, porque dinheiro no orçamento a gente tem muito pouco. Mesmo assim, sempre aparece um pouco de dinheiro, e se a Receita trabalhar muito, ela tem sempre possibilidade de arrecadar um pouco mais. Então, eu estou otimista que a gente vai começar trabalhando. Nós temos mais de 13 mil obras paralisadas. Só na área da educação nós temos praticamente 4 milhões de obras que foram paralisadas, sobretudo muitas creches que estavam sendo feitas que foram paralisadas. Nós temos muitas residências, muitas casas do Minha Casa Minha Vida que foram paralisadas. Nós temos muitas estradas para ser. Nós temos que fazer operação tapa-buraco, operação Estrada Nova. E eu acho que a gente vai começar o governo trabalhando. A gente não vai começar o governo dizendo que está vendo como é que está. Nós vamos começar trabalhando,
porque nós precisamos gerar emprego, pagar salário, distribuir renda e ver se esse povo tem o direito de sofrer menos do que ele está sofrendo. Eu quero a todos os companheiros e as companheiras que foram nomeados agora, eu quero que vocês façam parte da história política desse país, de um momento em que nós tivemos a coragem de assumir o Brasil extremamente delicado. Um Brasil que foi destruído em muitas das coisas que nós fizemos, quase tudo na área social foi desmontado, e nós vamos ter que remontar tudo outra vez, mas com muito mais competência, com muito mais vontade, com muito mais disposição, porque foi para isso que eu me candidatei outra vez à presidência da República. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte: boa sorte, que Deus abençoe cada um e cada um de vocês. Por favor, sejam o mais democrata possível na montagem do seu governo. É importante a gente olhar as pessoas que têm competência técnica, as pessoas que têm qualificação técnica, e no meu governo não há medo de escolher político. Bom, a gente ouviu aí, então, o presidente eleito Lula anunciando ao vivo os 16 nomes que faltavam para completar esses 37 ministérios que ele havia anunciado. Havia uma discussão ali nesses últimos dias em relação principalmente a 2 nomes, né? Que a gente confirmou aqui. Então, Marina Silva vai comandar o meio ambiente e Simone Tebet, planejamento e orçamento. Ela que foi adversária do presidente Lula e depois apoiou ele no segundo turno. Você viu que ele colocou ali na foto junto, chamou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para eles tirarem uma foto junto para mostrarem que estão alinhados. Você continua acompanhando toda essa cobertura também no nosso site SBT News. Vamos continuar agora com outras informações locais aqui. A gente já mostrou mais de uma vez casos de pessoas ou animais agredidos por cães da raça Pitbull. E agora aconteceu de novo. Olha, mas é preciso deixar uma coisa bem clara, né? Os animais agem por instinto. Cabe aos tutores desses cães o cuidado e o treinamento adequado. Vamos falar mais uma vez aqui com o Rodrigo Miranda. Rodrigo, fica muito difícil se eles não estiverem adestrados, né? É isso mesmo, viu, Viviane? Fica muito difícil porque é um animal que ele é muito violento com outros animais, né? Ele não tem, assim, um ato de violência, de instinto com seres humanos, mas a forma como as pessoas criam para proteger casas, criam como um animal de segurança, e acabam causando situações como essa. E a lei deixa bem claro, né, para o tutor: não pode sair de casa esse animal sem focinheira, sem coleira, e se ele sair assim e acabar atacando uma pessoa, atacando outros animais, ferindo, matando, quem é responsabilizado é o tutor. Para a gente entender um pouco mais sobre esse cuidado com os animais, a gente viu a situação aí lá em Águas Lindas, né, desse animal atacando um cavalo. O carroceiro estava num condomínio para fazer uma entrega e o cavalo foi brutalmente atacado por esse pitbull. As pessoas tentaram separar, tentaram ali com madeira, tentaram tirar esse cachorro, mas não conseguiram. Vou falar aqui com o Lucas Mesquita, que é adestrador, e vai falar com a gente. Lucas, uma boa tarde para você. A gente viu nas imagens, né, as pessoas tentando separar esse pitbull, mas o pitbull ele tem um instinto que ele não para, não adianta bater nele, né, quando chega numa situação como essa. Em casos assim, não adianta ficar agredindo o cachorro, porque isso não vai resolver o problema, né? O ideal seria acionar as autoridades competentes ou quem tiver uma capacidade técnica para poder fazer essa contenção desse animal, né? Mas o ideal seria trabalhar na prevenção, né? E não deixar chegar nessa situação. Qual a importância do adestramento, de cuidar de um pitbull de uma forma adequada, para que situações como essa que a gente está mostrando sejam evitadas? O adestramento bem feito, ele conduz e canaliza a energia do animal para coisas produtivas, para ser um cão sociável com a família, com outras pessoas, né? Então a sugestão é que as pessoas procurem um adestrador quando tiverem cães assim que apresentarem o menor sinal de problema, ou de forma preventiva mesmo, para a educação do próprio cão, né? Então trabalhar ali de forma com o cão a trazer uma convivência melhor para o cão. Agora, o pitbull ele acaba não se dando bem com outros animais, inclusive da mesma raça, né? É um pouco perigoso deixar no mesmo ambiente. Um cão que tem uma seleção voltada para ser agressivo com outros animais, mas não com pessoas, né? Nas últimas décadas a gente viu a popularização do pitbull, no sentido de que as pessoas queriam um cão de guarda, né? Mas na verdade não é uma raça apropriada para esse tipo de função, né? E o colateral vem
quando você pega uma raça sem saber se informar, né? E pode acontecer esse tipo de acidente. E nesse caso de Águas Lindas, que ele atacou o cavalo, teve um caso em Taguatinga também, que a gente tem imagens aí para rodar, de que o dono teve que segurar o cachorro no ombro, deixa bem claro isso, né? É um cão que não é um cão típico para que você faça uma interação na rua sem focinheira com outros cães, né? O acidente pode acabar acontecendo. Então, mas com cuidado, é uma raça que apresenta uma convivência bacana, né? Com certeza, não é uma raça de má índole de forma alguma, a maioria são cães e tem uma convivência familiar bem tranquila, assim. Basta você ter um cuidado típico com a raça, né? Ter um muro que tem uma altura adequada, você ter uma educação adequada com o cão, que não vai ter nenhum tipo de problema dessa natureza. Agora a gente está falando aqui da raça Pitbull, mas cães de grande porte exigem um adestramento, exigem um cuidado mais refinado, né? Com certeza, a pessoa precisa ser responsável, né? E na medida em que ela vai adquirir um cão, ou seja, por doação, ela tem que estar ciente que ela vai investir tempo, dinheiro e educação naquele cão, né? Mesma forma como se faz com o filho. Quais as principais dicas para quem está assistindo a gente nesse momento? Tem cachorro, grande porte, tem pitbull, para ter um passo inicial aí nessa decisão? O ideal seria contratar alguém que tivesse capacidade técnica para fazer isso, que pode fazer não só de uma forma presencial, mas de uma forma em termos de consultoria também, para fazer uma orientação, né? A gente vê muita informação equivocada na internet e a pessoa muitas vezes pode acabar seguindo uma linha de raciocínio ali equivocada. Mas dá para ter em casa, né? Dá para ter em casa, com os cuidados adequados, dá para passear, dá para fazer tudo corretamente sem colocar os outros em perigo, né? Com certeza, com responsabilidade e uma dedicação ali com o cão, como qualquer outra raça, dá para ter com a maior segurança e tranquilidade em casa. Perfeito, muito obrigado pelas informações, Lucas. Viviane, eu volto aí no estúdio com você. Obrigada, viu? E olha, a gente já mostrou para você aqui como foi hoje a operação conjunta das polícias federal e civil aqui no DF, né? Houve prisão de pessoas envolvidas nos ataques terroristas de cunho político. A Polícia Federal falou sobre essa investigação e principalmente sobre quem está financiando esses atos. Vamos ouvir um trecho bem curto? Quanto ao financiamento, essa é uma segunda fase da operação. A princípio, o objetivo das duas forças que trabalharam nessa operação era dar uma resposta o mais breve possível, né, à sociedade e à imprensa sobre os atos de vandalismo ocorridos no dia 12. Em relação ao autuado Jorge, logicamente, né, doutor Márcio, que a Polícia Civil, tanto quanto a Polícia Federal, a intenção nossa é se chegar a esclarecer todos os fatos. Se houve ou se não houve qualquer tipo de financiamento, nós iremos chegar sim. Se houve ou não houve um financiamento, a participação de quem quer que seja, que de direta ou indiretamente naquele evento específico do aeroporto. Essa investigação está a cargo do Departamento de Combate à Corrupção. Eu tenho certeza, é lógico, ela está em sigilo, né? Foi determinado o sigilo, mas o objetivo nosso, como em qualquer outra investigação, é se apurar fatos e verdades. Lógico que nós iremos procurar saber se a participação dele teve participação de terceiros, né, por assim dizer, se houve ou não houve também a participação financeira de qualquer outra pessoa que porventura queria ajudar. Olha, foi definida a programação da festa de Réveillon também, viu? Depois de 2 anos sem comemorações, a Secretaria de Cultura do DF divulgou como é que vai ser a festa, que vai se chamar Viva 2023, com muito show e tudo de graça. O legal é que vai ser em vários pontos da cidade. Pela primeira vez, a festa não vai acontecer ali na Esplanada, que já está comprometida com a posse. Nos dias 30 e 31, haverá shows em 5 palcos, em 4 regiões administrativas. No Eixo Monumental, lá na antiga Funarte, que vai ter, por exemplo, Vanessa da Mata. Na Prainha, tem o grupo Fundo de Quintal. No Gama, a Nação Zumbi. Em Ceilândia, o Frank Aguiar. E em Sobradinho, o show é do Biquíni Cavadão. Esses são só alguns nomes, né? Além deles, mais de 50 artistas locais vão se apresentar nos 2 dias de festa. Quer dizer, já começa amanhã, hein, gente? Tem festa amanhã, sábado, domingo. Tá demais. Os shows começam ao mesmo tempo, 6 horas da tarde, e com direito à queima de fogos no momento da virada em todos os palcos. Vai ter que ter fôlego para isso tudo.
E há uma década, o arquiteto que projetou Brasília nos deixou em dezembro é marcado porque Oscar Niemeyer, nesse mês, ele nasceu em 1907 e morreu em 2012, tudo em dezembro. A gente aproveita então essa data para fazer uma homenagem ao criador das construções cheias de arcos e curvas da capital federal. Não tem como olhar para a grandiosidade dos principais monumentos de Brasília e não se lembrar dele, o homem que desenhou a capital do país. Oscar Niemeyer nasceu no dia 15 de dezembro de 1900. Nos deixou em 5 de dezembro de 2012, por complicações de uma infecção respiratória, 10 dias antes de completar 105 anos de idade. O gênio da arquitetura brasileira nasceu no Rio de Janeiro e se formou na Escola Nacional de Belas Artes em 1934. Teve apenas uma filha do primeiro casamento. Casou novamente aos 99 anos. Oscar ficou conhecido pelas edificações erguidas em Belo Horizonte, Minas Gerais e principalmente em Brasília. A beleza dos monumentos atrai gente de todos os cantos do país e do exterior também. Dono de traços que continuam atuais, mesmo depois de 62 anos, o homem que desenhou alguns dos prédios e monumentos mais importantes do Brasil deixou a assinatura nos principais edifícios do Distrito Federal, como, por exemplo, o Palácio do Planalto de um lado, o Supremo Tribunal Federal do outro e o Congresso Nacional no coração da capital. A partir das próprias colunas do Alvorada e de outros edifícios, que ele remetia sempre a algo da nossa natureza brasileira, sabe? Formas como redes, forma como velas jangadeiras, que a gente vê em suas obras, estrelas, todas as formas que dizem respeito a uma cultura que, ao olhar, a gente sente algo de nosso naquilo. O primeiro monumento a ser criado pelo arquiteto na capital federal foi a Catedral de Brasília. Construída entre 1959 e 1970, hoje é um dos clássicos da arquitetura de Niemeyer. O formato lembra a coroa de espinhos de Jesus Cristo, formada por 16 pilares que se unem no topo. O campanário, composto por 4 grandes sinos, complementa o conjunto arquitetônico. O arquiteto e urbanista e professor aposentado da Universidade de Brasília, Cláudio Queiroz, trabalhou durante muitos anos com Niemeyer. Ele conta que nem todo mundo sabe que a UNB é uma das obras do arquiteto. Esse edifício que nós estamos aqui, nessa calmaria de agora, ele pertence a um dos primeiros edifícios desta universidade, que tem 50 mil estudantes, que tem 3 mil professores. Esse edifício aqui, a gente às vezes não dá o devido valor, porque ele é um prédio que tem 30% a ser construído ainda, para ser concluído. No entanto, uma maquete dele foi para o MoMA, Museu de Nova York, e foi um sucesso, procurado pelos arquitetos. Esse prédio é um prédio muito importante e que os críticos de arquitetura de todo mundo vêm e se encantam com ele. Niemeyer também desenhou blocos de superquadras, residenciais, edifícios comerciais, capelas, clubes e pontes. O artista da arquitetura deixou ainda seu traço na cultura ao desenhar o Cine Brasília. A primeira sessão foi realizada um dia depois da inauguração da nova capital, em 22 de abril de 1960. Em meados dos anos 80, outra obra de arte em formato de prédio surge a 40 quilômetros do centro de Brasília, em Ceilândia. É a Casa do Cantador. Conhecida como Palácio da Poesia, a edificação foi inspirada pela canção Asa Branca de Luiz Gonzaga, com o propósito de homenagear os imigrantes que vieram para Brasília em busca de melhores condições de vida. A casa foi criada justamente para dar abrigo, hospedagem a esses artistas que vinham nem só do Nordeste, mas de São Paulo, Rio de Janeiro. Então eles tinham aqui um ponto de apoio, tinha hospedagem, né? Com o passar dos anos, os quartos que eram abrigos
se transformaram em salas para projetos sociais. 9 quartos no primeiro andar. Então, todos esses quartos, inclusive embaixo, são ocupados por um projeto chamado Arte Jovem, segmento percussão, que ajuda muita gente aqui da região da Ceilândia. Esse é o Teatro da Casa do Cantador. O espaço tem 300 lugares. Nesse palco já se apresentaram diversos artistas. Atualmente, toda segunda-feira, quem sobe aqui são idosos, pessoas da terceira idade, que fazem parte de um coral. Amigo que gosta de poesia, venha um dia à nossa casa, Palácio da Poesia, e se vir para ficar uma hora, termina ficando um dia. Além de ter erguido monumentos que ajudam a compor a identidade da capital do país, Niemeyer atravessou fronteiras. Ele é autor de mais de 700 projetos arquitetônicos pelo mundo. E o Niemeyer se tornou simbolicamente um brasileiro reconhecido mundialmente, né? De amável simplicidade, para dizer o mínimo, sabe? Mas uma pessoa bem-humorada, engraçada, intimamente bastante cortês e sempre piadista e com um pensamento fixo, que era o pensamento da cultura da brasilidade e ao mesmo tempo de sua arquitetura, que ele fazia até dormindo. Ele se referia muito a um sonho ou outro que ele teve que estava trabalhando. Isso acontece na vida dos arquitetos, mas ele às vezes quando dormia com um problema ele dizia que sonhou e resolveu sonhando, sabe? Um problema que estava por concluir, um detalhe. Mesmo após 10 anos da morte de Oscar Niemeyer, algumas obras estão em construção e outras ainda nem saíram do papel. Uma coisa é certa, o arquiteto está eternizado nas curvas e retas que projetou e semeou pelo mundo. E olha, a CAESB vai montar uma estrutura em vários pontos da esplanada dos ministérios para garantir a hidratação no público na posse presidencial. A gente está falando muito sobre isso, porque agora é fim de semana, né? Então vão ser disponibilizados 30 mil litros de água de 7 da manhã do dia 1º até a madrugada do dia 2. Ainda vão ser instalados 3 pontos com postos de saúde do SAMU para atendimento médico. E olha, no Vaticano, o Papa Francisco pediu que os fiéis façam uma oração especial pelo Papa Emérito Bento XVI. Aos 95 anos, Joseph Ratzinger está com a saúde frágil e vem recebendo cuidados médicos. Veja só. A notícia foi dada pelo próprio Papa. Ricordarlo é muito amalato. Bento XVI está muito doente, disse Francisco aos milhares de fiéis que acompanhavam a audiência geral desta quarta-feira no Vaticano. O pontífice pediu para que os católicos façam uma oração especial pelo Papa Emérito, que, segundo ele, está sustentando a Igreja em silêncio. Que, nel silêncio, está sostenendo a Chiesa. Peçamos ao Senhor que o console e o apoie neste testemunho de amor à Igreja até o fim, disse o Papa argentino. Em questa testimonianza de amore alla Chiesa. Após se despedir dos fiéis, Francisco, que está com dificuldade de locomoção e vem usando uma cadeira de rodas, foi direto visitar Joseph Ratzinger. O Papa Emérito vive no convento Mater Ecclesiae, no Vaticano, desde 2013, quando se tornou o primeiro, em cerca de 600 anos, a renunciar ao trono de Pedro. A visita aconteceu a portas fechadas. O Vaticano confirmou por meio de uma nota que o estado de saúde de Bento XVI piorou de forma repentina em decorrência da idade avançada. Ratzinger está com 95 anos. Ainda segundo o comunicado, no momento a situação está sob controle e o Papa Emérito vem recebendo cuidados médicos. Apesar de estar com um corpo frágil e enfrentar dificuldades para falar, nos últimos anos, Bento XVI continuou ativo nos bastidores da igreja, escrevendo livros e recebendo visitas. A última aparição pública dele aconteceu no dia 1º de dezembro. Sentado numa poltrona, Ratzinger acolheu em sua casa o biblista francês Michel Fedot e o professor judeu Joseph Willer. Assim que soube da piora no estado de saúde do Papa Emérito, o governo da Alemanha, terra natal de Joseph Ratzinger, se pronunciou, desejando uma boa recuperação a ele. Bei der umfassenden Normalisierung der Beziehungen zwischen beiden Ländern voranzukommen.
A gente fica aqui unido em oração também, né? Agora, olha só, se você é beneficiário do DF Social, então fique atento. Entra lá no site, que é o GDF Social, e confere lá direitinho se o seu nome está cadastrado bem certinho. Por quê? No portal, na aba Consulta DF Social, você precisa informar o CPF e a data de nascimento. É que, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social, hoje 8.584 cidadãos com direito ao benefício de R$ 150 ainda não recebem, porque não abriram a conta no BRB. Então, gente, para abrir essa conta, é só você entrar, seguir nesse link que vai aparecer na tela para você. É o novo.brb.com.br/pra-você/abra sua conta. É fácil, então, o DF Social é concedido mensalmente às famílias com renda per capita de até meio salário mínimo inscritas no cadastro único. Então, é uma opção aí para você poder conseguir o seu benefício de R$ 150 por mês. Vai lá, olha direitinho para ver se você está cadastrado. Se não, faz o seu cadastro e abre a sua conta lá. Olha só o cuidado que temos que ter, viu, ao escolher um profissional da saúde. No Rio de Janeiro, foi detida uma mulher que realizava procedimentos estéticos sem autorização. A estudante de odontologia usava as redes sociais para poder divulgar o serviço. Então, serve de alerta para a gente. Veja só a reportagem. A operação conjunta da Polícia Civil e do Conselho Regional de Odontologia foi gravada. É possível ver a reação de Maiara Gomes ao ser abordada. Ela estava prestes a fazer uma aplicação de botox em uma cliente. Ela chegou a apresentar um certificado de conclusão de um curso com duração de 10 horas, mas depois admitiu que não é formada e está cursando o 7º período de odontologia. Mas você é dentista? Estou finalizando. Maiara foi detida em um salão de beleza no centro do Rio, onde, segundo a polícia, fazia procedimentos estéticos irregularmente. A dona do estabelecimento nega, mas no local havia uma maca, além de toxina butolínica, ácido hialurônico e anestésicos, que foram apreendidos. A polícia também informou que não houve apresentação do alvará de funcionamento do salão. De acordo com as investigações, Maiara também atendia os pacientes a domicílio. A falsa dentista foi denunciada há cerca de 3 meses depois que uma pessoa fez uma harmonização facial e não teve o resultado esperado. A vítima denunciou o caso ao Conselho Regional de Odontologia, que acionou a polícia. Entre as provas colhidas durante a investigação estão publicações em redes sociais nas quais Maiara se apresentava como especialista em preenchimento facial e labial, botox e bigode chinês. Ela também postava fotos e vídeos de procedimentos realizados nos pacientes. Nestas imagens, ela injeta um líquido com uma seringa no rosto de uma mulher. Só este ano, pelo menos 13 casos semelhantes foram registrados no estado, de acordo com o Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro. São muitos anúncios com falsas promessas de beleza, que acabam em desastres estéticos. Alguns até viram casos de polícia. Qualquer um pode fazer uma denúncia caso desconfie de que um profissional esteja exercendo a profissão de odontologia de forma ilegal. Maiara prestou depoimento e foi liberada. Ela vai responder ao processo criminal em liberdade e será indiciada por exercício ilegal da profissão. Foi lavrado um termo circunstanciado pela prática do crime de exercício ilegal da profissão de dentista e ela responderá em liberdade. Tem que tomar cuidado sem procurar um profissional ali responsável, né? E você está procurando uma casa nova, quer comprar ainda este ano? Pois é, está tendo o feirão do imóvel de Natal organizado pelo BRB em parceria com a Associação de Empresas do Mercado Imobiliário aqui do Distrito Federal. São várias as ofertas, além de condições de financiamento, e a taxa de juros também é mais baixa. Essa ação vai durar até o final do mês, quer dizer, até amanhã, né? Seu tempo está curtinho se você quiser aproveitar. E os interessados devem acessar o feirão pelos sites da admdf.com.br e do brbserviços.com.br. Lá você consegue fazer uma simulação para ver se vai valer a pena para você, tá? E o Ministério da Educação sofreu 3 cortes no orçamento só este ano. Esses bloqueios deixaram as universidades e institutos federais em uma situação crítica. Milhares de estudantes sem o dinheiro das bolsas de estudo. A gente mostrou muito aqui, né, no final desse ano. A UNB passou por esse problema também. E este ano, o investimento público em educação
foi de 3,6% do PIB, segundo o portal da Transparência. Então, aumentar a verba destinada ao ensino e pesquisa e recuperar o aprendizado perdido na pandemia são alguns dos obstáculos a serem superados. Educação à prova. O ensino público no Brasil está diante de vários pontos de interrogação. O principal deles é a falta de dinheiro. Só este ano o Ministério da Educação fez 3 cortes no orçamento, que somam mais de 4 recursos tirados das universidades e institutos federais e do programa de bolsas do ensino superior. A explicação? Não estourar o teto de gastos, o limite de despesas da União previsto em lei. A Universidade Federal do Rio de Janeiro é a mais antiga do Brasil. O principal campus é a cidade universitária na zona norte da capital fluminense, mas há outros 2 polos de ensino, além de museus, laboratórios, hospitais e centros de pesquisa de referência internacional. Um ambiente acadêmico compartilhado por quase 70 mil alunos. Tanta relevância não impediu que a instituição perdesse 23 milhões de reais. Isso em um orçamento já reduzido em 30% nos últimos 3 anos. Resultado, contas de água e luz em atraso. E a UFRJ teme prejuízos maiores. O restaurante universitário pode parar, o transporte entre os campi da universidade pode parar, a limpeza pode parar. Isso torna a universidade menos eficiente porque forma menos profissionais tão necessários para a sociedade. Então é realmente um ciclo vicioso, catastrófico, de recursos que são retirados e acabam fazendo com que a gente gaste mais recursos, porque vamos ter que pagar os juros das contas de água e luz, por exemplo. Transtornos que atingem diretamente os estudantes. Fabíola está no último período de pedagogia na Universidade Federal Fluminense. Ela teve problemas para receber em dia os R$400 de um programa de iniciação científica. A minha mãe é a única pessoa da minha família que mantém uma renda fixa. E desde o início da universidade, eu me mantenho através de bolsas estudantis, porque somente com o salário mínimo não tem como eu arcar com as despesas da casa e minha despesa da universidade. Através das bolsas, eu consigo pagar a passagem de ônibus, pagar o bandejão, pagar outras despesas que eu tenho com a universidade. Cláudia Costinha é especialista em educação com experiência em gestão pública. Diretora do Centro de Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, ela fez parte da equipe de transição no Ministério da Educação do governo Lula. Basicamente, a gente fez um diagnóstico de como é que está a educação, a estrutura do Ministério da Educação, os recursos orçamentários que nós acompanhamos nesse final de ano. Bloqueou, desbloqueou, rebloqueou, desrebloqueou, prejudicou o pagamento de bolsistas, retardou o pagamento de funcionários terceirizados. A equipe de transição identificou ainda a redução de recursos destinados à merenda escolar e ao Programa Nacional do Livro Didático, medida que afeta também as escolas municipais e estaduais. Está se propondo na equipe de transição, em primeiro lugar, uma atenção muito forte à primeira infância, porque é nessa etapa que se consegue nivelar as diferenças de origem socioeconômica no desempenho escolar futuro. Além da questão orçamentária, um dos pontos prioritários para o novo governo será diminuir os prejuízos no aprendizado provocados pela pandemia. Esse quadro mais estrutural foi agravado com a pandemia e com a falta de uma resposta coordenada em nível nacional à crise educacional que adveio da crise sanitária. O ministro da Educação, Vitor Godoy, disse que os cursos destinados às universidades tiveram um aumento de 14% do ano passado para este ano e dos institutos federais de 20%. Vitor Godoy falou ainda que a liberação de verba feita recentemente garantiu o pagamento das bolsas de estudos.
Nas semanas nós conseguimos uma liberação de 2 bilhões de reais em orçamentário e 2 bilhões de reais em financeiro, que era o que a gente precisava para chegar até o final do ano. Além disso, teve agora a aprovação da PEC, da transição. Essa PEC abre um orçamento ainda nesse ano e a minha expectativa é que na segunda-feira nós tenhamos aí mais 3,3 bilhões de reais para auxiliar as políticas da educação. Né? E olha só, o IFB está com inscrições abertas para os cursos de graduação, incluindo de licenciatura. O processo seletivo vai até dia 19 do mês que vem. Os cursos ofertados são de tecnologia em gestão pública, sistemas para a internet, eventos e licenciatura em dança. E é preciso ter concluído o ensino médio, uma edição do Enem, entre os anos de 2017 e 2022. As aulas são presenciais e realizadas no IFB, Campus Brasília da Asa Norte. A inscrição é online e pode ser feita pelo site processoseletivo.ifb.edu.br. E aqui, depois de mais de 40 anos, a Volkswagen anunciou que vai parar de produzir um carro queridinho dos brasileiros. O Gol, gente, marcou a vida de muitas famílias e agora vai sair de linha para dar lugar a outros modelos, como por exemplo o Polo Trek. E olha, o carro vai deixar de ser fabricado ainda com o status de um dos veículos mais vendidos do país. Você já teve um Gol? Tem? Nós encontramos um grupo de colecionadores e amantes do Gol para saber a opinião deles. Vamos ver? Em 1980, nascia o Gol, com a missão duríssima de substituir o Fusca no coração dos brasileiros. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão se seguindo. Novo Gol. Chegou o carro que a sua garagem estava esperando. Gol Bola, Gol Quadrado, GTI, GL, G2 são vários os modelos que marcaram gerações e gerações em todo o país. Essa paixão fez parte da vida do Danilo. Ele cuida do Golzinho como se fosse um filho. É uma paixão que vem de longe, sempre apaixonado pelo carro. É coisa de infância mesmo, sim, sem explicação. Um negócio do coração mesmo. O Sérgio comprou o dele mês passado e realizou um sonho. Sempre foi um desejo. Desde os meus 10 anos de idade, eu tenho 38 anos hoje, eu consegui... Hoje está completando um mês que eu comprei ele. Era o meu sonho de infância. Foi o primeiro Gol que eu vi, assim, eu tinha 10 anos, foi o primeiro Gol que eu vi rodando na rua, foi um Gol GTI. Que eu lembro, assim, de memória, né? E era um azul e tinha a faixa cinza. Então, desde aquela época, eu era apaixonado por esse carro. Até hoje, o modelo é um dos mais queridinhos dos brasileiros. Foi o carro mais produzido, mais vendido e mais exportado da história do Brasil, além de ter sido o primeiro automóvel Flex Power no país. Praticamente todo mundo tem alguma lembrança com o Gol. O carro foi líder de vendas por 27 anos. São 4 décadas de história. E comigo não poderia ser diferente, né? Eu vivi boa parte da minha infância, adolescência e até fase adulta em um G2 como esse aqui. Boas lembranças que vão ficar para sempre. Mesmo com todo esse sucesso, a Volkswagen anunciou que vai parar de fabricar o Gol em 2023. A montadora alegou que a linha não atendia mais o exigente mercado brasileiro e vai apresentar uma nova família de carros para o ano que vem. Para o Gustavo, a decisão fecha um ciclo. Foi o término de um ciclo bem feito, né? Porque são tantas gerações, tantos gostos, e assim, são muitas pessoas que não trocam Gol por nada, né? Eu mesmo não troco ele, assim, não é fácil tirar ele de mim, né? Mas é uma paixão. Pra mim o Gol foi uma paixão que conquistou ele. Mas para quem gosta, sempre tem como passar esse amor pra frente. O Valmar já está ensinando isso para a filha de 3 anos. A Alice não perde um passeio de Gol pela cidade com o pai. O Gol é um queridinho do Brasil, né? Desde o início da década de 80, né? E é um carro que todos nós gostamos muito, né? E principalmente os quadrados, né? O quadrado virou um ícone, né? E eu estou tentando passar o que meu pai passou para mim, né? Eu sempre fui pequeno, sempre brinquei lavando os carros do meu pai. Eu tenho um carinho muito grande e agora estou passando para ela, né?
E aí, trouxe boas lembranças? Trouxe pra mim, viu? Eu quero te agradecer pela companhia, viu, durante esses dias. A gente volta a se encontrar a partir de agora, sempre às 7h20 da noite, no SBT Brasília, segunda edição. Um feliz ano novo pra você, porque amanhã eu já não tô aqui. Um beijo. Tchau, tchau.